Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Grato a Deus estar aqui nesta noite. Louvo a Deus pela vida do pastor Marcos Sérgio, pastor Andressa. Hoje de manhã eu falei com o bispo, sempre a gente conversa antes de sair nas ministrações, falei que estaria aqui. Ele desejou uma boa ministração. Trago o abraço dele, transmite o abraço dele, da bispa Neuza, para todos vocês. Para o líder de jovens, você está aqui, né? Coordenação de jovens do campo, está à sua disposição, tá bom? Para a gente trabalhar, o coordenador que cuida daqui não sou eu, cuido dessa região, cuido da região de Aparecida, mas o irmão Wesley, tá bom? Você pode pegar o contato dele comigo, o que precisar da coordenação dos jovens do campo, pode contar com a gente, tá bom? Deus vai abençoar em nome de Jesus. Queridos, por gentileza, coloque sobre os pés, vamos à palavra do Senhor, e enquanto você abre a Bíblia, eu vou falando, louvo a Deus pela vida do Alice, meu amigo, tem meu carinho, meu respeito. Colossenses capítulo 2, versículo 6. Hoje é um dia especial por demais. Olingo, porque você está ministrando aqui na igreja, pastor Marcos Sérgio? Também, mas hoje é aniversário da Valéria. Hoje é aniversário da minha esposa. Hoje ela me acompanhou na idade, chegou à mesma idade. Mas eu não vou contar, porque senão eu vou me queimar também, né? Mas eu estou novão ainda. Mas hoje é aniversário dela e louvo a Deus pela sua vida, meu bem. E a gente sempre procura, nos aniversários, estar na igreja. Se nós não estivéssemos aqui ministrando, estaríamos na sede, sendo grato a Deus por tudo quanto Ele tem feito na nossa vida. Tudo quanto agradecemos ainda é pouco, perto da tamanha bondade e misericórdia do Senhor. Colossenses, capítulo 2, versículo 6 e versículo 7. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como vocês foram ensinados, crescendo em ação de graças. Amém? Você pode assentar, bendizendo o Senhor. Queridos, eu amo as epístolas paulinas. Paulo foi muito inspirado por Deus e também antenado ao seu tempo, as coisas que estavam, acontecendo. E quando ele escreve essa epístola aos Colossenses, permeava no coração do apóstolo uma grande preocupação, e eu tenho certeza que permeia no coração de todos aqueles que amam a Deus, amam a sua palavra e que procuram viver uma vida de acordo com as Escrituras. Infelizmente, naquela época, não é diferente dos dias de hoje, estavam surgindo muitas pessoas afirmando que o encontro com Cristo não geraria uma transformação de vida. Seria possível, pastor Marcos Sérgio, estar em Cristo e viver uma vida distante do Senhor. Estar em Jesus, já que a matéria é má, a carne é má e não há o que se possa fazer, pode-se dizer que está em Jesus e viver totalmente em caminhos opostos, caminhos contrários, sem voltar-se à vontade de Deus e à palavra de Deus. Preocupado com isso, Paulo traz esse ensinamento a esta igreja, mostrando que o evangelho verdadeiro, quando ele adentra o meu e adentra o seu coração, ele altera e opera completamente em nosso viver, mudando totalmente a nossa rota, mudando a nossa forma de ser, a nossa forma de agir. Nós que outrora éramos como Paulo escreve aos Efésios capítulo 2. Paulo diz que nós fomos vivificados em Cristo, enquanto eu e você estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós que outrora andávamos segundo o curso deste mundo. Paulo ainda diz, eu e você, nós éramos por natureza filhos da ira. Quando nós nascemos nesta terra, nós nascemos apenas com uma certeza, e é duro dizer isso, condenação. Nós éramos, como o bispo Oites um dia ministrou, um pacote colocado no correio com um destino certo, e o destino era perdição. Mas Paulo diz que nós fomos amados. E no versículo de número 8, aos Efésios capítulo 2, ele diz, mas pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, isto é um dom de Deus, louvado seja o Senhor. Não havia nada, queridos, que eu e você fizéssemos para atrair esta bondade, atrair este amor do Senhor. Éramos perversos, miseráveis pecadores. Mas aos Romanos Paulo diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, bendito é o nome do Senhor. Não merecíamos este amor, mas fomos encontrados. E agora que estamos neste amor, necessariamente eu e você precisamos viver este evangelho, ter uma vida de acordo com as sagradas Escrituras. Certo é que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E algumas pessoas podem até pensar, pastor Andressa, já que a graça ela é maravilhosa, posso viver uma vida errada. A graça vai me cobrir, a graça ela é uma super graça sobre mim.
e não há problema. Apóstolo Paulo, preocupado com isso, capítulo 6 aos Romanos, ele escreve, eu acho lindo este texto, ele diz, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? Ele mesmo responde, de maneira nenhuma. Nós que estamos mortos para o pecado, como ainda andaríamos, viveríamos nele? Versículo 4, de sorte que fomos sepultados no batismo da sua morte, para que assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, eu e você andássemos em novidade de vida. Bendito é o nome do Senhor. Versículo 6, sabendo isso, o velho homem foi crucificado com Cristo, o corpo do pecado foi desfeito e nós não mais servimos ao pecado. Quando eu e você encontramos com Cristo, o velho homem não morreu. Ele continua latente, continua vivo, mas todos os dias, com a graça de Jesus, eu e você conseguimos mantê-lo na cruz e viver uma vida que glorifique, que exalte e que seja de acordo com a vontade do Senhor. João, na sua epístola, diz, aquele que diz que nele está, deve andar como ele andou. É um viver transformador, é como esses dias eu ministrei na sede, e aí pastor Marcos Sérgio, os camaradas falam assim, Lincoln, tem dia que você é duro demais na sede. Não é que dá conta? Não, é a realidade às vezes, não é que a gente é duro. Algumas verdades, a forma de colocar, às vezes parecem duras. Mas eu falava lá, nós não cremos e vivenciamos, queridos, um evangelho domingueiro. Não é com relação, pastor, àqueles que fazem faculdade e trabalham. Lógico, eu também fiz faculdade. Não poderia estar durante a semana, vinha só o domingo. Não é isso que eu estou falando. Mas um evangelho domingueiro, onde aos domingos nós viemos à escola dominical abençoada, aprendemos, reunimos a família na mesa, pastor Marcos Sérgio, louvamos a Deus, temos uma tarde de divertimento, descontração, descanso, à noite voltamos para um culto de celebração, mas na segunda, parece que Jesus não está mais ao nosso lado, na terça, nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos. Jesus quer se assenhorar tanto da minha vida, que não importa onde quer que eu esteja, onde com quem eu esteja, Ele esteja sendo o Senhor e abençoando e operando em meu viver. Onde o mesmo homem que está, assume o púlpito para ministrar a palavra, eu preciso ser lá dentro de casa, honrando a minha esposa, tratando bem. No meu negócio, as pessoas precisam olhar para mim, no meu trabalho, como um funcionário e dizer, ele realmente é um servo do Deus Altíssimo, porque o caráter dele é ilibado. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho adentra toda a nossa vida. Vamos aprofundar um pouquinho, pastor Marcos Sérgio é estudioso, aí aperta a gente que prega, né? Michael Horton, no livro O Cristão e a Cultura, ele conta a história de Lutero. Um dia, um sapateiro chegou para Lutero e falou, Lutero, agora eu sou crente. E aí? O que eu faço para glorificar a Deus na minha vida? E aí Lutero responde, você é sapateiro? Faça o melhor sapato, cobre um preço justo e trate bem os seus clientes. Isso é um evangelho comum. E o evangelho é assim, essa simplicidade do evangelho que fascina, onde no dia a dia normal, nós nos relacionando, tratando bem as pessoas, sendo alguém de bem na sociedade. Por isso que Jesus disse, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Quando você trata bem seus filhos e trata bem a sua esposa, ninguém está vendo, irmão Lincoln, não importa, há um Deus nos céus que está vendo e sendo glorificado por isso. Quando nos seus negócios você negocia corretamente, é uma pessoa honesta, de caráter correto, Deus é exaltado na sua vida, porque o Evangelho altera completamente a nossa rota, muda quem nós somos e nos transforma completamente. Paulo aos Tessalonicenses, ele diz, Deus, Ele não vos chamou à imundícia, mas Deus vos chamou à santidade. E é difícil no mundo em pecado, irmão Lincoln, nós andarmos em meio a tanta perversidade, corrupção, concupiscência, eu viver uma vida santa, uma vida correta, andar nos passos de Jesus. É quando eu me converti a Cristo, Cristo me resgatou, eu fui perguntar para o irmão, como agora? Como é a minha vida? O que eu faço agora? E ele, mesmo sendo meia boca, ele não era tão crente assim não, o rapaz que me chamou para a igreja, para frequentar, mas ele trouxe algo que marcou meu coração. Ele disse, todas as vezes que você for tomar uma atitude, pergunte, é isso que Jesus faria? E aquilo marcou a minha vida, porque esta é a realidade do cristianismo, não há cristianismo sem Cristo.
onde todos os dias, tudo quanto eu faço, eu preciso olhar para as Sagradas Escrituras e olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e dizer: será que Jesus agiria da mesma forma? Será que o meu caráter, o meu temperamento, a minha forma de ser, a minha forma de falar estão se enquadrando na vontade do Senhor? Isso é evangelho. Evangelho altera a rota. Por isso que quando nós nos arrependemos, mudamos o caminho. Se estávamos indo por aqui, andamos totalmente ao contrário. Andamos segundo a vontade de Deus e segundo a palavra do Senhor. Mas Paulo continua dizendo algo interessante. Além dessa nova rota, novo caminho, andar como Jesus, Paulo diz: arraigados e edificados nele e confirmados na fé. Em algumas traduções você vai encontrar a expressão enraizados, porque o grego, no original, usa a expressão rídizo, que significa lançar raízes. Isso fala não de uma fé superficial, mas de uma firmeza de relacionamento intrínseco com Cristo, onde nós temos convicções inabaláveis, onde mesmo em meio às intempéries da vida, às dificuldades da vida, nós conseguimos continuar marchando, quando mesmo vindo levantes, aflições, portas abertas e portas fechadas, nós podemos, como bem o nosso irmão no ofertório trouxe a palavra, ter plena confiança em Deus e descansar o nosso coração, porque quanto mais ligado em Deus eu estou e mais ligado em Jesus, menos as coisas deste mundo me abalam, menos elas me afligem, mais eu posso confiar. A época de pandemia foi terrível mesmo. Eu lembro que um dia o meu patrão chamou para a gente conversar e falou assim: Lincoln, como é que a gente vai fazer com a empresa? E agora? Vamos pegar empréstimo? Vamos fazer isso, aquilo? Eu falei: calma, rapaz. Nem começou as dificuldades ainda. Vamos fazer o seguinte: vamos tirar esse mês de oração. Vamos só clamar ao Senhor. Não vamos abalar a nossa fé. Vamos clamar. E vamos ver o que Deus vai fazer. Nós, na época da pandemia, dobramos o faturamento da empresa para a glória do nome do Senhor. Foi o cuidado. Enquanto muitos estavam desesperados, nós confiamos em Deus e dizemos: Senhor, cumpra a tua vontade sobre nós, abra as portas. E isso é que o Evangelho faz, me traz segurança. Se antes nós arrancávamos os cabelos e ficávamos desesperados quando vem aflições, hoje, quando vem as aflições, nós olhamos para a palavra do Senhor. Jesus nunca prometeu só bonança. Não, o Evangelho não. Nunca prometeu só flores, só afagos, só abraços. É aquilo que Spurgeon diz: como que eu e você queremos entrar no céu com coroa de louros, sendo carregados aos braços, enquanto o nosso Senhor foi a uma cruz do Calvário com uma coroa de espinhos. A vida é árdua, a vida é dura, mas Jesus tem uma palavra linda para mim e para você: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja o Senhor. Jesus está comigo e com você nas portas abertas, mas Ele também está comigo e você em meio às aflições, trazendo paz e segurança. O Evangelho precisa gerar em mim e você uma convicção que nada nos abale, que mesmo em meio às adversidades da vida, aflições e perseguições, nós não abramos mão dele. Eu quero me ater a um personagem, e eu amo a história dele. Você que gosta de ler história, às vezes já leu, sobre Inácio. Inácio, ele era discípulo de Pedro e de João, homem com uma fé tremenda. A teologia de Inácio, pastor Marcos Sérgio, era simples, certo? Não faz parte do cânon sagrado. Mas as suas cartas, pastor Andressa, a teologia era: quem é crente não nega Jesus e morre crente. Simples. Uma teologia parecendo superficial, mas de uma tremenda e ganha profundidade. E naquela época, das grandes perseguições, lá pelo ano 102, 103, 104 da era cristã, começam a vir as perseguições. O imperador da época era Trajano. E aonde Trajano chegava numa cidade, ele matava os crentes. Quem era de destaque era levado a Roma. Mas era uma tremenda aflição. E ele chega à cidade de Antioquia, onde Inácio, por mais de 40 anos, era o bispo, pastor daquela cidade. Tinha uma bela igreja, crentes firmados em Deus. Quando ele tem a notícia de que havia chegado o imperador e que com certeza os crentes seriam mortos, Inácio procura as autoridades e se entrega para que os irmãos fossem poupados. Aí você fala: irmão Lincoln, ele só se entregou e morreu. Não. Aí você vê a convicção de um homem inabalável. 6 meses de viagem para que o irmão Inácio chegasse em Roma. Torturado, fome, frio, sede, passado pelos piores e terríveis testes, as pessoas tentando fazer ele negar o nome de Jesus.
Mas eu vejo um evangelho que gera convicção. 2 meses de viagem, lá pelo dia 20 de agosto, aproximadamente daquele ano, pastor Marcos. Ele está na cidade de Esmirna. E aí ele escreve uma carta para os crentes. Se fosse eu, fome e frio, eu estava ali gravando, passando frio, já estava para clamar por Jesus ali no podcast. Se fosse eu escrever a carta para os irmãos dizendo, ora porque o trem está feio. Clama por mim, façam alguma coisa. E ele sendo discípulo de Pedro e João, ele conhecia. Pedro estava preso. A igreja orou, Jesus não enviou o anjo e libertou, mas o teor da carta de Inácio foi diferente. Inácio disse, não orem, porque se vocês orarem, serão os piores e terríveis inimigos entre eu e as mansões celestiais. Irmão Lincoln, isso não é convicção, isso é masoquismo. Não, Inácio entendia a firmeza da sua fé que abalaria Roma, mais 4 meses de viagem. 20 e pouco de dezembro ele chega em Roma. Mais de 120 mil pessoas ensandecidas, no Coliseu gritando, fazendo espetáculos, e tinha coisas maravilhosas, e infelizmente também o assassinato de cristãos. Inácio se apresenta perante o prefeito, o imperador não estava. O prefeito olha para ele como muitas pessoas em meio às dificuldades olham para nós e nos estimulam a negar a Jesus, diz, cadê o teu Jesus? Por que você não nega? O prefeito olha para Inácio e fala, ô velho Inácio, adora os deuses de Roma. Nega o seu Jesus agora. E eu permito que agora mesmo você volte para a sua cidade e volte para os teus. O irmão Inácio olha para aquele prefeito e diz, você quer me impedir de comer o pão da imortalidade e beber o cálice da vida eterna? É isso que você quer fazer comigo? O prefeito se enfurece. Manda que os algozes coloquem Inácio num coliseu. No meio do coliseu amarrado a um tronco. 120 mil pessoas dizendo, morte aos cristãos, morte aos cristãos. Morte aos cristãos. Quando os algozes estão saindo para que os animais sejam soltos, o velho Inácio cala a boca de 120 mil pessoas, dizendo, ô, cidadãos romanos, eu hoje sou condenado não porque eu sou um homem cruel, ou alguma vez na minha vida eu tenha cometido uma crueldade, mas é necessário que se cumpra algo em mim. Eu sei, eu serei triturado pelo dente das feras como um trigo, eles vão me triturar, mas eu também tenho convicção. Eu vou me apresentar a Deus como um pão branco e puro para a glória do santo nome do Senhor. Aí você diz, Lincoln, eu também estudo história. Jesus não poupou. E aí você vem falar de enraizar e convicção. Se Jesus, quando Inácio cai de braços abertos e disse que venham os leões, os animais partiram e estraçalharam. Que evangelho é esse, irmão Lincoln? Que permite um servo de Jesus ser estraçalhado, ser rasgado por dentes de animais. Ele não fora protegido como o grande general Plácido, que quando se converteu, os animais sentaram e deitaram à sua volta. Não. Inácio foi comido e rasgado a ponto de não sobrar, e a história enfatiza, nenhum pedaço de carne, Wallace. Que evangelho é esse? Que convicção é essa? Aí eu lembro aquilo que Aiden Wilson Tozer, podem pegar os meus e os seus ossos e espalhar nos 4 cantos do deserto, mas a nossa alma ninguém vai tocar nela não, ela vai ascender aos céus, e nós estaremos ante a face do Criador, onde passaremos por toda a eternidade, se mantivermos a fidelidade. Aquele que perseverar até o fim, será salvo. É uma vida de convicção. E este evangelho gera esta convicção. Paulo está dizendo, não viva uma vida superficial. Com uma fé, pastor Enoque gosta de usar esta expressão, uma fé líquida. Não, tem uma convicção plena em meio às dificuldades da sua vida, que tudo possa parecer estar dando errado. Mas você dizer, eu permaneço com Jesus, eu não abro mão, Ele tem controle de tudo, Ele sabe o que é melhor para mim. Ainda que no meio da aflição que você possa estar vivenciando hoje, você possa não estar vendo Jesus, não estar sentindo Jesus, não estar contemplando nada. Como Jó passou por toda a sua dificuldade, em nenhum momento ele peca. Mas eu vejo Jó dizendo, eu vou para lá, quando eu venho para cá, tu não estás também. Eu falo, o Senhor não diz nada. Eu pergunto, tu não me respondes. E Jó vai passando por toda a sua aflição, ao ponto em que Deus faz-lhe grandes e terríveis perguntas que ele não consegue responder. E aí Jó percebe que Deus esteve com ele todo em tempo. Ele diz, eu só te conhecia de ouvir falar,
mas agora os meus olhos te contemplam, ó Senhor, louvado seja Deus. Esta convicção, que ainda que você não esteja vendo Jesus, e eu não preciso vê-lo para crer, eu creio. Eu não estou vendo Jesus aqui, mas por fé eu creio. Eu não estou sentindo, independente disso, eu creio, porque a palavra dele disse que ele estaria comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Então tenha uma fé inabalável em meio às intempéries e dificuldades da vida. Bendito é o Senhor. Vamos lá. Assim como vocês foram ensinados. Escritores dizem que é bem provável que Paulo não tenha ido a Colossos. O elo de ligação com a cidade de Colossos era Epáfras, um novo convertido, tornou-se dirigente, e que levava o evangelho, pregava, cuidava daquela igreja, ministrava a palavra do Senhor. E aí Paulo diz, aquilo que vocês aprenderam, mantenham-se nisso. Aquilo que vocês foram ensinados, mantenham em vossos corações. Vivemos em dias onde a Bíblia, você que está atento às redes sociais, ou à mídia em geral, vocês têm visto que cada vez mais a Bíblia tem sido atacada. Pessoas tentando se levantar, até falando sobre reformular a Bíblia, reescrevê-la, escrever uma nova Bíblia, feita, quem sabe, pela inteligência artificial. Alguns atores e famosos do mundo dizendo, vamos mudar a Bíblia. Eu não me preocupo com relação a isso, pastor Marco Sérgio, porque por todos os tempos existem inúmeros livros de religiões escritos, mas eles passam. Mas esta palavra aqui, ela é a palavra eterna, ela é a palavra de Deus, louvado seja o Senhor. E nela nós podemos confiar que ela não vai voltar atrás, ela é verdadeira. E eu devo permanecer e crer nela, porque ela me dá garantias maravilhosas acerca da vida vindoura. Esta palavra, por que eu devo crer e permanecer naquilo que eu fui ensinado? Porque ela me ensina que a minha vida não se resume a 80, 100 anos duros de enfermidades desta terra, não. Esta palavra me garante que eu não vou ficar preso debaixo de 7 palmos de terra, não. Ela garante que eu vou ser ressuscitado e eu e você subiremos aos céus para estar na eternidade. E aí eu viro o brado, aonde está a morte, a tua vitória, aonde está o inferno, o teu aguilhão, mas nós já estaremos na eternidade com o Senhor, louvado seja Deus. Permanecer nesta palavra, porque ela me traz garantias, não só de bênçãos aqui. E olha aqui, ela garante que Deus vai cuidar de nós, Deus vai nos abençoar, Deus vai suprir as nossas necessidades. Mas quando eu vejo João escrevendo das garantias que esta palavra me traz, no livro do Apocalipse, a maior garantia é a eternidade. Podemos, às vezes, aqui não prosperar como planejamos, e não há mal nisso. Podemos não enriquecer ou ter grandes posses e grandes bens. Mas lá não. Lá vai ser diferente. João diz que ele vê a santa cidade, a nova Jerusalém, como uma noiva adornada, descendo dos céus, louvado seja o Senhor. Aí João diz que por mais que aqui eu e você derramemos lágrimas todos os dias, e tem época na nossa vida que é assim. A gente está com o coração tão doído pelas aflições, pelas dificuldades, e só clamamos pela misericórdia do Senhor. Mas João diz que lá, nos nossos olhos as lágrimas serão enxugadas, porque nós não vamos chorar, não haverá pranto, não haverá clamor, não haverá mais pavor, porque as outras coisas já foram passadas. Aí João diz, eu vi um cordeiro, e ele estava sentado sobre o trono. Ele era o alfa, e ele é o alfa, e ele é o ômega. João diz, olha, ele estava lá no princípio, ele criou todas as coisas. E ele é o ômega, ele está lá no final, querido. Eu e você, às vezes, vimos para um culto como esse, tão preocupados com as coisas que vão acontecer amanhã, na terça, o que eu vou pagar, como é que eu vou fazer isso, e as portas que não se abrem. Queridão, Jesus já está vendo você lá na eternidade, ele já está lá no seu futuro. E se ele está no seu futuro, pode ficar tranquilo e descansar o seu coração. Vai dar tudo certo para a glória do nome do Senhor, louvado seja Deus. Aí tem aquilo que a gente ama cantar. João vê as ruas de ouro e de cristal, os muros de puro jaspe. João disse que ali não haverá um tabernáculo, não. Tudo será, a glória de Deus será envolvido pela glória do Senhor. E eu acho lindo, pastor Marcos, que a Bíblia diz, a cidade não vai ficar fechada. Sabe quando você veio para aqui? Eu fui lá e tranquei, não tem um sistema tão chique igual a sua casa, Alice. Só tranquei o portãozinho lá e pronto, e vim embora. E Jesus que guarde lá. Outros têm câmeras, tal, não tem problema com relação a isso. Mas João diz, a cidade vai ficar aberta, as portas não se fecham. Sabe por quê?
Isso é tranquilidade, é segurança. O mal já terá sido exterminado e nós estaremos na eternidade protegidos em nome do Senhor. Ali também não haverá mais tabernáculo, porque a glória nem dia nem noite, porque a glória do Cordeiro iluminará a cidade. Mas sabe o que me faz permanecer todos os dias nesta palavra? É o que João diz no Apocalipse 22, versículo 4. Isso é uma das coisas que mexe comigo sempre. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Queridos, se é gostoso orarmos e sentirmos a presença de Jesus, ouvimos um hino de adoração ao Senhor que nos toca, ouvimos a palavra de Deus e sentimos o quebrantamento, o agir de Deus, a presença do Espírito Santo. João está dizendo, vai ser muito mais do que isso. Nós vamos olhar para a face adorada de Jesus, e na sua epístola ele diz, assim como ele é, nós o veremos, e assim como ele é, nós seremos. Bendito é o nome do Senhor. Um dia, Moisés disse, Senhor, mostra-me a tua glória. O Senhor falou, eu vou passar diante de ti. A minha bondade, a minha misericórdia, eu proclamarei a ti o meu nome. Eis um lugar junto à rocha, há uma fenda. Só que Deus disse, Moisés, homem nenhum me viu e viveu. Quem me vê, morre. Eu vou dar um jeito aqui. Você vai ficar olhando na brecha ali na fenda da rocha, eu vou te cobrir com a minha mão. E você vai só me ver pelas costas. Tá bom? Beleza. Deus coloca Moisés. Moisés vê a glória de Deus de uma forma linda e tremenda, o Senhor passando. Aquilo impactou a vida de Moisés, querido. Quando eu e você chegarmos na eternidade, não vai haver a mão de Deus nos tampando, ou uma brecha de rocha, ou Deus pelas costas, não. João diz, nós veremos a face, você vai poder olhar para Jesus e contemplar a sua vida e dizer, valeu a pena cada lágrima, valeu a pena cada dor, valeu a pena não negar o nome de Jesus, valeu a pena permanecer fiel, valeu a pena em meio às aflições da vida, dizer, Jesus, eu me agarro em ti, eu não abro mão da tua presença na minha vida, louvado seja o Senhor. É isso. Permaneça na palavra, mantenha um caráter elevado, enraizado em Jesus e confie nas Escrituras, ainda que tudo diga não, ainda que tudo pareça ao contrário, olhe para as Escrituras e tenha plena confiança. Reitera, às vezes você diz, mas eu não vejo, eu não sinto, eu não compreendo. Ele está lá, às vezes, pastor Marcos, nós somos como os meninos cherokees. Está na primeira obra. Os meninos cherokees. Quando o camarada da América do Norte tem esse tipo de índios, né? Índios cherokees, eles estão na América do Norte. Quando o camarada chega numa idade tenra, líder de jovens, ele tem que passar por um teste, para ver se o camarada é homem ou não. Se ele não passar no teste, não casa, olha o tanto que é ruim, não casa, não faz nada, um nada. Ele vira um Zé Ninguém na sociedade cherokee. No que consiste o teste? O camarada é levado para uma montanha, lugar onde é frio, cheio de animais peçonhentos, cobras, animais, coiotes, lobos. E ali ele precisa fazer o quê, irmão Lincoln? Ficar sentado numa rocha gelada, vendado. Ah, irmão Lincoln, isso é tranquilo. Tranquilo. Quando acaba a energia na sua casa e mexe uma panela no armário, você corre para debaixo da cama primeiro que a esposa? Como é que é tranquilo? Porque os outros sentidos são aguçados mais quando um dos sentidos é tirado. E aquele menino fica vendado ali. Para você ter noção, um uivo de um lobo percorre de 8 a 9 quilômetros. Parece que está perto. Mas ele está longe, mas você está vendado. Não percebe. Aí o menino está sentado ali na rocha. E os bichos uivando. E quando a gente fecha os olhos, a gente escuta melhor. Ele percebe galhos quebrando à sua volta. Parece que alguém está aproximando. Alguns se desesperam, arrancam a venda e descem. E são desonrados. Mas aqueles, pastor Marcos, que conseguem aguentar a noite inteira sentado ali, escutando animais, pensando, eu vou morrer, mas eu não vou tirar a venda. Quando amanhece, ele sente o raiar do sol, ele pode arrancar a venda dos olhos. Só que é lindo quando ele arranca a venda, porque ele percebe que ele não passou a noite inteira sozinho. Quando ele olha, o pai dele estava armado, assentado sobre um tronco. Então, quando o menino, preste atenção a isso, quando o menino achava que eram os lobos dando volta para tragá-lo, não era. Era o pai dele dando ronda, pastor Marco, dizendo, não, vai aqui não. Repreendendo os lobos, repreendendo o mal e protegendo o menino.
Às vezes você está desesperado em meio a essa noite tão densa, pensando, o inimigo está se aproximando. Ei, queridão, fica tranquilo. É o teu Deus que desceu do trono, está andando à sua volta e protegendo a sua casa, protegendo a sua família e te guardando. Ele está sentado. O menino não via, mas o pai estava lá. Você não está vendo, mas o teu pai está sentado sobre o trono, afugentando o mal da tua casa. Coloque-se de pés em nome de Jesus. Permaneça fiel. Permaneça fiel em Jesus. Tem como eu e você sermos mais crentes, no linguajar bem coloquial e tranquilo, sermos mais fiéis, vivermos mais este evangelho, agradarmos mais a Deus. Cristo está às portas para buscar a sua igreja. E nós precisamos encontrar com Ele e passar a eternidade com o Senhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós adoramos o Teu nome. Nós somos gratos por Tua palavra, bondade e misericórdia que chegou até nós. Ó Deus, tenha misericórdia das nossas vidas, das nossas misérias, dos nossos pecados e ajuda-nos a viver uma vida agradável em Tua presença. Pai, nos ajude a andar como o Senhor andou, a confiar em Ti e ter um relacionamento tão profundo que nada nos aparte do Senhor, nem altura, nem profundidade, como bem foi lido também nesta noite. Ó Deus, esconde-nos debaixo das Tuas asas, repreenda os levantes do inimigo, acalme os corações, aquiete os gritos da incredulidade em nosso ser, ó Deus, e ajuda-nos a descansar e confiar em Ti e crer nas Tuas promessas. Em nome de Jesus, nos abençoe e continue sobre as nossas vidas, em o nome de Jesus. Louvado